O Laboratório Supraselene, situado aqui na Universidade Federal Fluminense, como o próprio nome já diz, atua com a química do selênio. Hoje, um dos nossos principais objetivos é desenvolver moléculas contendo esse micronutriente essencial à vida que possam combater ou possam atuar como uma alternativa para o combate à tuberculose e também, principalmente, no combate aos tipos de bactérias resistentes aos medicamentos utilizados hoje na terapia dessa doença. Mas eles são muito tóxicos e o tratamento pode chegar até 2 anos. Então, o que a gente faz aqui no laboratório, que é desenvolver moléculas mais potentes e que combatam essas cepas resistentes, se torna extremamente necessário e importante. Estudos já realizados aqui no Brasil demonstram que quanto maior o tempo de tratamento para certa doença, menor é a adesão da população com aquele determinado medicamento. Então, visto que o tratamento da tuberculose dura no mínimo 6 meses, muitas pessoas acabam interrompendo esse tratamento e isso pode acometer até mesmo a morte. Isso porque essa doença atinge principalmente as populações mais vulneráveis e com problemas socioeconômicos, onde aqui no Rio a gente tem esse problema que vem se agravando devido ao aumento do número de casos também. Por isso, o desenvolvimento da nossa molécula para o tratamento da tuberculose vai ser de grande importância, uma vez que vai diminuir o tempo de tratamento e também diminuir os efeitos adversos. O selênio é um elemento da nossa tabela periódica, assim como o carbono, o oxigênio e o nitrogênio, e ele foi por muito tempo considerado tóxico e era visto como um mau elemento. Porém, estudos na década de 50, 60 e 70 mostraram que ele é um micronutriente essencial para a nossa vida. E a falta desse micronutriente pode causar algumas doenças ao nosso organismo. Então, devido a isso, devido às propriedades que o selênio tem, a ideia foi juntar esse micronutriente, que é essencial para a vida humana, com a vitamina K, que também é importante para a nossa vida. E assim, criar uma nova molécula que tivesse uma potencial aplicação para tratamento da tuberculose. A união da vitamina K com o selênio, ela parece ser simples assim na maneira de falar. Porém, ela não é tão simples quando a gente vai para a parte experimental, para a nossa parte prática. Por quê? Ela se trata de uma molécula nova. Então a gente teve que fazer muita pesquisa na literatura que tinha sido publicada a respeito dessa síntese. Além disso, a gente fez ainda um levantamento de artigos publicados e muita parte experimental, onde a gente teve que fazer vários experimentos, tanto de síntese por si só, purificação, caracterização, até a gente obter a molécula alvo que a gente necessitava. Após a obtenção dessa série de moléculas, em laboratórios parceiros, a gente testou elas contra a bactéria causadora da tuberculose e 3 delas foram extremamente ativas. Então, essas 3 moléculas, elas foram testadas também contra aqueles tipos de bactérias que são resistentes aos medicamentos. E, para nossa felicidade, elas mataram essas bactérias. E, além disso, elas não foram prejudiciais às células sadias. A gente ficou extremamente feliz, principalmente com esse último fato, porque isso é um passo extremamente importante no desenvolvimento de um potencial medicamento para combater a tuberculose, em especial essas principais causadoras de morte, que são as cepas resistentes. Vale lembrar que todo o desenvolvimento de resultados obtidos durante esse trabalho, eles só foram possíveis graças às parcerias que foram desenvolvidas aqui dentro da UF e fora dela, no Rio e no Rio Grande do Sul. O maior desafio no desenvolvimento desse projeto foi a purificação dessas moléculas, porque a gente sabia que a reação ela funcionava, mas a gente precisava obter elas com um grau de pureza bastante elevado para poder fazer os testes. Ele foi um processo demorado, difícil, teve muita resiliência porque a gente tentou várias e várias vezes, fazia um procedimento, não dava certo, voltava, fazia de novo, pesquisava na literatura, ia para a bancada, fazia a parte prática. Quando eu vi então que a gente tinha conseguido fazer essa purificação, para mim foi algo extremamente bom. Teve uma satisfação maior porque mostra que todo aquele trabalho que a gente fez, o empenho que a gente colocou, deu certo. Depois de muita luta, muito sofrimento, a gente conseguiu chegar na molécula que a gente queria e felizmente deu positivo para os testes de tuberculose. O maior desafio quando eu entrei no Laboratório Supraselene foi a questão de ser a minha primeira experiência com a área da síntese orgânica. Muitas vidrarias, muitos materiais eu nunca tinha visto, nunca tinha trabalhado, então foi algo totalmente novo e inovador, mas também desafiador e que me incentivou a estar aqui até hoje.
Nosso projeto ele deu tão certo que ele foi reconhecido através de premiações tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Na Itália, a gente esteve presente em um congresso, um dos principais congressos na área de selênio, onde pesquisadores do mundo todo estavam presentes, e o nosso projeto que foi apresentado lá foi o vencedor. A minha participação no projeto ela foi auxiliando, né, na síntese dos produtos que a gente utilizou para fazer esses testes, e foi aí que eu percebi que era a química que realmente me interessava. Foi aí que eu percebi que esse trabalho de bancada, em que a gente pode unir duas moléculas que não têm nenhuma relação em algo totalmente novo, totalmente aplicável, despertou meu interesse e me fez continuar, né? E quem sabe um dia, né, eu possa ser um pesquisador que possa contribuir tanto assim para a pesquisa e para a sociedade, né, como eu pude participando desse projeto agora. A grande felicidade durante todo esse processo foi o reconhecimento do nosso trabalho, dos nossos esforços pela academia, pelo meio científico, mas também pela população, que ao saberem dos nossos resultados, buscaram contato com a gente através das nossas redes sociais, agradecendo por a gente estar desenvolvendo pesquisa contra a tuberculose, porque até então eles achavam que era uma doença esquecida, mas os casos estão aumentando. Então a população agradece, a população quer saber mais sobre isso, e esse é um reconhecimento fantástico para quem desenvolve ciência.